Olá, pessoal, muito boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Vida e Escritura, quando Vida e Escritura se encontra aqui da Igreja Presbiteriana Nacional. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite para você. E já começamos o nosso programa. Estou aqui com o reverendo Diego, que é o meu convidadíssimo. Você que está no YouTube, no Instagram, é isso? YouTube e Instagram. Sejam muito bem-vindos. Você que está no YouTube ou no Instagram, participe conosco, mande sua mensagem. A gente acaba vendo mais o que está lá no YouTube, porque a gente está conectado aqui, mas tem enquete e tem várias coisas que vai acontecer aqui ainda com relação à indicação de livro, nosso bate-papo aqui. Mas seja muito bem-vindo. Reverendo, boa noite. Boa noite a vocês que estão em casa assistindo essa live. É um prazer estar aqui com você, pastor. É um prazer estar aqui com vocês todos aí em casa. Então, como foi dito, participe. É um tema que eu creio, né? Todo mundo, de alguma forma, é tocado por esse tema. É um tema que faz parte do nosso cotidiano. Então, tenho certeza que você pode contribuir muito participando desse chat e dessa live. E a gente sempre começa com a enquete. Uma enquete hoje muito simples, mas ao mesmo tempo um pouco profunda. Acho que não tem profundidade. Mas, assim, faz a gente pensar um pouquinho. A enquete de hoje vai ser colocada aí para você no YouTube, para você poder participar. Você se considera uma pessoa contente? Parece sim, porque normalmente fala assim, não, sim, né? Enfim, mas é uma pergunta que mexe... Exige avaliação. Exige uma avaliação. Né? Alguns vão dizer assim, não, eu tenho momentos felizes, mas não tenho alegria, não sou alegre. Eu acho essa questão uma questão profunda, porque realmente vai fazer com que a pessoa, né, eu e todo mundo que está em casa, nós precisamos parar para avaliar o nosso coração, e fazer essa avaliação não é simples, pastor, não é simples. Reconhecer se de fato eu sou alguém contente ou não, a pergunta em si, ela... parece corriqueira. Parece corriqueira, mas ela exige uma compreensão bem profunda do próprio coração. Então participa aí no chat, no YouTube, então, aliás, na enquete. Então você se considera uma pessoa contente? Você se considera alguém que experimenta contentamento diário, né? E aí é importante também, cabe essa reflexão tanto do coração, né? E também entender o que a gente vai explicar aqui hoje, né? Tentar explicar também essa questão do significado desse contentamento, Sim, né? sim. Então eu sou contente como? O que é contentamento? O que é alegria para mim? E aí eu vou ter que olhar para a Escritura, que esse é o nosso alvo aqui, para que a gente possa entender. Mas antes de entrarmos assim efetivamente no nosso tema, eu quero dar boa noite, pessoal, aqui. Oba, nós temos a Arailde já aqui, ó. Oh, que benção, hein? Uma abençoada e feliz noite, amados irmãos em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, muito boa noite. Camila está dizendo aqui, boa noite. Araíde também coloca aqui, pastor Tiago, esse tema que será abordado pelo senhor é de grande relevância e aprendizagem para todos nós. Parabéns pela escolha. Que bênção, parabéns, a Elizabeth aqui está dizendo boa noite. Nós temos também a Ana Rezende, boa noite. A Magna, boa noite. A Soninha Andrade, bom demais ter o pastor Diego nessa noite. Paulo diz que aprendeu a viver contente. A Soninha já fez uma pergunta aqui, ó. É possível mesmo na diversidade aprender? Podem falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Segura aí, Soninha, segura aí. Nós temos aqui a Elaine, boa noite a todos. A Lucília Condeixa, boa noite, pastor, querida irmã que sempre nos acompanha aqui. A Valdete Calixto, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E a Inês Pedreira, boa noite, pastores Tiago e Diego. Então, boa noite para todo mundo. Continua participando no chat, manda sua pergunta, manda o seu boa noite, manda de onde você está também escrevendo, assistindo, né? Sim. Para a gente saber se é aqui de Brasília ou se é de um outro estado e até E não só isso, pastor. Compartilhe também essa live com outras pessoas para que elas possam serem abençoadas, né, e participar e aprender um pouco mais desse tema. Exatamente. E participe colocando o que você acha, qual é o seu pensamento, qual é a sua perspectiva. E o último boa noite que veio aqui da nossa querida Júlia, daqui da igreja. Boa noite, Júlia. Deus te abençoe. Bênção demais. Bom, contentamento, estar contente, um desafio, né? Sim. Viver em um mundo caído significa enfrentar dias difíceis, né? A Escritura deixa claro isso pra gente. Circunstâncias incertas e sentimentos contraditórios. Exatamente. Ou seja, nós estamos num mundo que temos beleza, temos riqueza, né, no sentido amplo aí dessa palavra, mas também temos dificuldade. E a Escritura é clara, a Escritura não mente pra gente, né? O próprio Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Agora é interessante que ao mesmo tempo que o Evangelho e a palavra de Deus, ela traz essa realidade
de que nós vivemos num mundo quebrado e caído, e não só isso, né? A gente não só vive num mundo quebrado e caído, mas também somos quebrados e caídos. Né? Exatamente. Então, assim, é o par perfeito para descontentamento, né? Exatamente. Então, e aí, né, estar, quer dizer, então eu lido com duas situações. Eu lido com o externo, eu lido com aquele que está fora, eu lido com o contexto, eu lido com as circunstâncias, e ao mesmo tempo eu lido com questões como sentimentos, circunstâncias, e principalmente os sentimentos contraditórios, né? Uhum. E aí é uma questão, uma luta pessoal. Então, ao mesmo tempo que a Escritura fala que existe essa realidade, que nós vivemos como vivemos, né? Como a Escritura nos descreve, também nessa realidade, nós também temos o outro lado da história. Né? O outro lado que o Evangelho traz a possibilidade de, nesse contexto, experimentar contentamento. Né? E o texto base que a gente vai tratar aqui, né, tem vários textos da Escritura que falam sobre contentamento e descontentamento, mas Filipenses 4 é o clássico, né? Sim. Então, Filipenses 4, verso 10, Paulo fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente lê esse texto aqui, e um pouco mais a respeito do capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo repetir várias vezes a palavra contentamento, alegria, né, que são palavras que muitas vezes são usadas de modo sinônimas no texto, mais de 3, 4, 5 vezes, onde ele quer enfatizar esse contentamento, principalmente aqui na carta aos Filipenses. Né? E é interessante pensar um pouquinho sobre o que é esse contentamento, né? Porque pra gente, pastor Diego, é interessante, né? A gente pensar assim, o que é ser feliz? O que é ser contente? Eu, não sei você aí de casa, não sei também como é que você pensa sobre isso, mas normalmente quando a gente fala e pergunta assim para alguém, a definição de contentamento, ela está muito baseada em necessidades que são supridas. Então, eu falo assim, eu posso ser contente? Eu penso, posso. Como? Se eu tiver isso. É que se alguma coisa me falta, eu não posso ser contente. Sim. Então, normalmente, a definição, a perspectiva que nós temos de contentamento, nós olhamos muito mais para aquilo que temos, né, ou para aquilo que possuímos, para dizer assim, eu posso estar contente, eu preciso estar contente. Mas tem uma definição interessante, eu gosto muito de um puritano chamado Jeremiah Burrard. Ele fala o seguinte: o que é contentamento? É aquela estrutura de espírito doce, interior, quieta e graciosa, que se submete livremente e se deleita na disposição sábia e paterna de Deus em todos os momentos e situações. Excelente. Muito bom. Gente, esse é profundo demais, né? Sim. O que é o contentamento na perspectiva dele aqui? É uma estrutura de espírito, quer dizer, algo interior, interno, né? Que é quieto, que é silencioso e que se submete livremente e se deleita na disposição sábia de Deus. Sim. Então percebe que ele começa a ajustar a nossa visão aqui, e Paulo também fala isso, que o contentamento, eu não posso começar a olhar, deixa eu ver se eu tenho aqui tudo que me faz contente. Sim. Né? Mas ele começa a ajustar a perspectiva de que o contentamento é algo interno e que traz a realidade de, olha, é uma estrutura que nós experimentamos, e eu gosto dessa ideia de silenciosa e quieta, né? Porque o descontentamento, ele é agitado, né? Ele é uma agitação da alma, né? E quando ele fala quieto e ele fala silencioso, aí logo ele fala, se deleita na sabedoria de Deus. Isso para mim me pega muito. Não Sabe? só você. Não, isso me pega muito, porque eu fico imaginando assim, será que eu sou submisso o suficiente para ser contente? Né? Eu gosto, perdão. Não, fale. Eu gosto dessa ideia de conectar essa calma interna, né? A soberania, a sabedoria de Deus. Por quê? Como alguém que está na igreja, que ouve pregações, que falam sobre a glória, a soberania de Deus, amém. Eu reconheço que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas eu também preciso reconhecer que Ele é sábio.
Então, se hoje eu tenho algum bem material e me satisfaço em Deus por causa desse bem, é porque Deus, na sua soberania, me deu aquilo. Mas se hoje eu não tenho alguma coisa, é porque Deus, em sua sabedoria, entende que eu não preciso daquilo. Então, conectar esse contentamento ou essa paz interna à sabedoria de Deus, Deus é sábio para me dar quando Ele bem entender, a quantidade que Ele bem entender, na circunstância que Ele bem entender, coisas na vida. Então, conectar isso à sabedoria, para mim, é muito importante. E você falando, não tem como a gente não voltar para Gênesis, né? A gente está lá em Gênesis e Adão e Eva, eles têm tudo, né? E principalmente tem o Criador, Sim. né? Diariamente vindo a eles, explicando o significado da criação, a existência deles, os abençoando, né? E de repente, né? Aquele casal diz, não é suficiente, nós queremos um pouco mais. Nós queremos mais, porque né, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, eu quero ser como Deus. Né? Então, isso para mim mexe um pouco, né, assim, com a minha estrutura, porque a gente faz a troca, né? Ou seja, eu pego a criatura, eu pego as coisas criadas e digo, é isso que me faz contente. Se eu tiver isso, eu vou ser contente. Eu não estou falando aqui que a gente tem que amar a pobreza, amar a perda sempre, o sofrimento, quer dizer, desejar isso, né? O evangelho ele é marcado pelo sofrimento, mas ele é marcado pela alegria. Sim, sim. Né? Então, assim, não é um discurso de temos que abandonar tudo, não é isso. Mas, sabe, é a capacidade que a gente tem que ter de olhar para a gente, olhar para Deus, principalmente dizer, Ele é suficiente para mim. Isso eu acho assim, eu não sei vocês, diga aí, mas eu acho que isso é um exercício tão intenso, tão difícil, porque em todo tempo eu estou buscando alguma coisa em que eu seja feliz. Exatamente, sabe? exatamente. Pensando nesse tema, estava vindo para cá e fazendo uma avaliação da nossa sociedade, porque esse tema, o descontentamento, não é algo que alcança apenas crentes, né? Alcança todos, crentes e não crentes, judeus e gentios, enfim, alcança todos. Existe uma engenharia social para o descontentamento. E pensando um pouco no nível de comunicação, no nível de propaganda, marketing, TV, cultura pop, tudo que a gente consome no dia a dia, é uma engenharia social para o descontentamento. Então, eu nunca tenho a melhor comida, eu nunca tenho a melhor roupa, eu nunca tenho o melhor sapato, sempre eu preciso adquirir algo a mais. Para piorar, isso desce nas relações sociais. Pensando no casamento. Eu nunca tenho a melhor esposa, eu precisaria ter um relacionamento extraconjugal para ter uma outra esposa ou um esposo. Eu nunca vou experimentar uma boa família. A boa estrutura relacional é aquilo que as TVs, né, aquilo que os programas apresentam. Sim. Então, sim, nós estamos dentro de uma engenharia social para o descontentamento. O tempo todo eu sou levado a considerar que eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais, e a gente nunca vai chegar a esse lugar onde eles falam que nós seremos contentes. Nunca, nunca. Então isso para mim pega muito porque eu vejo não somente cristãos correndo atrás desse lugar ideal, debaixo do sol, nessa realidade, mas também eu vejo o mundo atrás disso. Obviamente, nós como cristãos deveríamos entender que a satisfação se encontra no Senhor, mas não é diferente, meus irmãos. Nós estamos caminhando, muitas vezes, lamentavelmente, assim como o mundo caminha, em busca aqui nessa terra de algo que satisfaça o nosso coração, e não há contentamento aqui. Não há. E a ideia é que sempre falta alguma coisa. Sempre. Né? Uhum. Mas, e aí? Circunstâncias e contentamento. Então, esse Se eu texto... tiver tudo, eu vou ser feliz. Eu tenho tudo, eu fiz a minha listinha lá. Eu tenho o carro que eu quero, eu tenho a vida que eu quero, eu tenho tudo que eu quero. Esse texto, ele traz algo interessante no versículo 12, né? Um texto tão conhecido. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim como de abundância e de escassez. O que eu aprendo nesse texto aqui? Que o contentamento não está de forma alguma relacionado à circunstância. Não é o fato de ter, não é o fato de hoje estar fazendo sol, hoje eu estar próspero, hoje eu ter dinheiro na conta, hoje eu ter saúde. Então não é esse fato, não é a circunstância que garante ou que me dá essa sensação de contentamento. E Paulo vai mostrar isso para a gente porque olha o que ele viveu. Ele viveu fome, ele vive rejeição, ele vive doenças, ele vive perseguição, e ele
encontra paz em Deus no meio de todas essas circunstâncias. Quando a gente abre, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 a 10, nós percebemos que Paulo ele vai falar sobre a pobreza, né? E ele dá a entender que, de fato, mesmo vivendo a carestia, mesmo vivendo a carência, ele era rico porque ele tinha aquilo que era essencial e necessário para todo homem. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 4, pastor, do versículo 13 a 14, ele vai falar que de enfermidade grave. 2 Coríntios corrobora com essa ideia, né, onde ele fala sobre um espinho na carne, trazendo a ideia de que ele compreendia que mesmo, possivelmente, talvez seja uma doença, que mesmo doente, mesmo enfrentando alguma doença aqui nessa terra, ele encontrava a satisfação na graça de Deus. E, por exemplo, a gente vê, quando a gente analisa, né, a própria história da igreja primitiva, as viagens de Paulo, as viagens missionárias dele, e por onde ele passava, ele encontrava pessoas que abraçavam o evangelho, mas ele também encontrava muita oposição. Sim. Não era um trabalho fácil, era um trabalho com muito suor, muita lágrima, muita luta, e ele encontrou perseguição em muitos lugares. A Bíblia fala que em Atos capítulo 16, um texto tão conhecido, quando Paulo foi preso, né, ele e Silas foram presos, e lá na prisão eles cantam louvores a Deus, um indicativo claro que havia uma satisfação no coração deles. A vida de fato não é fácil, nem todo dia é sol, nem todo dia nossa vida é embalada por uma música alegre. Tem dias que são nebulosos, há dias que a trilha sonora da nossa vida poderia ser uma música bem melancólica. Contudo, até mesmo nesses dias, é necessário e a gente pode experimentar desse silenciar da alma e dessa confiança na soberania de Deus. Isso é importante. Então, de certa forma, a gente pode afirmar, com base nesse texto aqui em Paulo, que de forma alguma contentamento está conectado à circunstância. De forma alguma, mas conectado na pessoa de Deus e de Jesus Cristo. É. E é uma coisa interessante, né? Além de Paulo dizer que isso não vem da circunstância, que é exatamente aquilo que eu falei no início, a primeira avaliação que a gente faz, né? Deixa eu ver se está tudo em ordem, está tudo em ordem, então agora eu posso ser feliz, né? Porque a gente acaba atrelando a isso. Agora, Paulo fala uma coisa interessante também. Eu acho que um dos textos mais mal interpretados da Bíblia é Filipenses 4:13, né? Porque o Filipenses fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aí você pode todas as coisas, né? Então, assim, Se torna uma frase de é uma positividade, coisa, né? é um mantra, né? Muita gente usa assim, eu posso tudo, eu vou lá fazer. E é interessante que Paulo nunca quis dizer que existe um poder, uma autossuficiência, alguma coisa nele ou qualquer homem que seja, Uhum. né? E aí, o que Paulo fala aqui? Paulo revela para a gente, e aí o nosso tema hoje, o segredo do contentamento. O segredo do contentamento não é você ser positivo em cada frustração. Uhum. Isso não é contentamento. Porque a ideia é essa. O mundo, em algumas igrejas ensinam isso. Sim. O que é ser contente? É você ressignificar o mal com o bem. Né? É você tirar proveito de uma história triste. Né? Até uma vez eu preguei sobre isso, eu falei, nem sempre as histórias vão terminar bem. Sim. Né? Então, assim, o contentamento muitas vezes é ensinado com o fato de como que você se posiciona diante daquela situação. Né? Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o contentamento é um dom de Deus. Sim. É um dom de Deus. Paulo, quando ele fala tudo posso, ele fala eu tudo posso. Eu posso o quê? Enfrentar fome, pobreza, ter muito, ter pouco. Eu posso todas essas coisas que eu já experimentei. Por que eu posso? Porque ele finaliza, porque ele me fortalece. Amém. Então, o contentamento, né, é um dom que Deus dá para gente que a gente viva nesse mundo caído. Não tem como, por mim, por você. Interessante, o ser humano hoje, né? Veja se você concorda comigo. Há pessoas que hoje experimentam as melhores coisas da vida. Não é assim? As Exatamente. melhores viagens, Uhum. as melhores comidas, as melhores roupas. E cada vez essas pessoas estão mais medicadas, né? Passando por noites escuras da alma. Né? Então, assim, você tem aquele que não tem nada e aquele que tem tudo que comungam de um mesmo sentimento. Alguma coisa está faltando para mim. Uhum. Né? E por que isso?
porque não vem das circunstâncias, e eu experimento coisas, eu me alegro com coisas aqui. Deus fez exatamente a comida, a bebida, Deus fez isso para a gente se alegrar. Exatamente. Mas essas coisas são um meio, não são o seu fim. Isso, eu não posso pegar essas coisas e tornar como significado. Paulo está dizendo para a gente que o contentamento, eu não posso produzir contentamento. Você não pode produzir contentamento, ninguém pode produzir contentamento. Por quê? É impossível para a gente estar contente no mundo caído, quebrado, com pessoas caídas, quebradas, e sendo a própria pessoa caída e quebrada. Então, esse experimentar da bem-aventurança, que a gente pode conectar com aquilo que o Evangelho de Mateus diz, as bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que chora, né? Bem-aventurado, né? O que tem fome e sede de justiça. Por que uma pessoa num estado de tristeza, de perda, pode estar plenamente contente? É um dom de Deus. Exato. A Bíblia diz que nós não produzimos contentamento, nós experimentamos o contentamento que Deus nos dá. Por isso que Paulo diz, eu posso todas as coisas, eu recebo uma capacidade divina de passar por cada etapa da minha vida e estar contente. E é interessante que Paulo relaciona contentamento não só com coisas ruins, mas ele fala, eu tenho fartura e aprendi a estar contente. Por quê? Porque eu posso estar contente na fartura e não em Deus. Sim. Então perceba que o contentamento não é só para as coisas ruins, é para as coisas boas. E essa força, então, Paulo nos ensina que não é autossuficiência, né? Tem um autor na área de aconselhamento, Robert Jones, que ele escreve assim, que contentamento vem de Deus, ponto final. É isso, né? Por quê? Paulo recebeu... Simples, contentamento vem de Deus, ponto final. É isso, não tem como. Então, quanto mais eu me deleito nele, mais eu fico contente. Quanto mais a minha alma se apega a ele, mais eu vou experimentar. Por quê? Porque ele é o meu contentamento. Ele é o maior dom que eu recebi na minha vida. E existe uma diferença. A gente vai falar daqui a pouco falar sobre aprendizado e tal. Uhum. Enfim, depois eu falo, senão eu vou adiantar o tema aqui. Calma, né? E Cristo é o nosso maior modelo de contentamento. Ele sofreu rejeição, ele sofreu perseguição, ele sofreu a cruz. Ora, pessoas quiseram colocá-lo como rei, né? Boas e ruins, mas em Hebreus 12, 2 fala assim, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, pela alegria que lhe estava proposta. Mesmo pesado que eu vou dizer aqui, mas é uma verdade bíblica. O mesmo Deus que esmagou o seu filho é o mesmo Deus que lhe deu alegria. Uhum. O dom do contentamento. Então, nós não buscamos coisas para ser contentes. Nós simplesmente recebemos esse dom de Deus. E nós já temos como crentes, né? A gente precisa viver esse contentamento, né? No dia a dia, entendendo que, de fato, nada nessa terra, nada tem o poder de produzir em mim, nada. Como você bem disse, né? Até mesmo pessoas que obtêm alguma coisa, né? Eu tenho fartura, mas posso estar totalmente descontente com aquilo. Então, nada gera em mim contentamento. O contentamento é presente, é dádiva, é semente de Deus em nossas vidas. Um dom. Um dom que Deus já nos deu, mas que também Paulo fala uma coisa interessante, né? Ele recebe, mas como é que ele manifesta isso, né? Exatamente. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que eu recebo, e pastor, domingo agora eu preguei sobre domínio próprio. E eu usei uma ilustração ali que também é muito aplicável a esse contexto aqui do contentamento. Por quê? Quando eu penso em domínio próprio, quando eu penso em contentamento, são dádivas, são presentes, são sementes, essa é a ilustração que eu usei, de Deus. E elas estão em mim. Sim. Não porque eu gerei, mas porque o Espírito coloca em mim. Então, homens e mulheres de Deus podem viver de forma contente na vida, porque Deus colocou essa semente no coração dessas pessoas. Mas aí eu posso olhar para a minha vida, eu posso olhar hoje e fazer a seguinte avaliação: eu não sou contente. Como é que eu, sendo cristão, recebendo essa semente divina na minha vida, não sou contente à altura daquilo que a palavra me ensina? É simples, é porque, como eu estou nesse processo de santificação progressiva, eu posso encarar, ou pode estar em mim, um contentamento ainda muito informe. Sim. Muito pequeno, que precisa ser trabalhado, que precisa ser ampliado, que precisa ganhar mais força, mais musculatura. E com o tempo, essa virtude vai crescendo em mim.
essa qualidade do Senhor vai crescendo em minha vida. Então, hoje pode ser que, não importa quanto tempo de caminhada na fé eu tenha, mas se eu não trabalho, se eu não treino, se eu não faço o exercício espiritual necessário para que o contentamento cresça em mim, eu não serei uma pessoa, de fato, contente à altura do que a palavra nos ensina. Aí, olha que interessante, no versículo 12, ah, desse texto, vai nos ensinar, né? O Paulo vai falar, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ou seja, ao mesmo tempo que eu recebo esse presente do Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver e aprender. Aqui traz essa ideia de um desenvolvimento, não apenas cognitivo, mas também a prática, o exercício diário, para que eu viva esse contentamento no Senhor. Então, eu tenho esse contentamento pela operação do Espírito Santo, mas eu preciso trabalhar meu próprio coração sob o poder do próprio Deus, né? E de que forma eu vou trabalhar o meu coração, de que forma eu vou aperfeiçoar ou melhorar, fazer crescer esse contentamento em mim. Eu preciso diariamente renovar em minha mente, a minha mente com a verdade bíblica. A gente poderia meditar em alguns textos, por exemplo, Romanos, capítulo 12, versículo 2, os Salmos, o capítulo 73 dos Salmos, por exemplo, que ambos nos lembram das promessas do próprio Deus. Olha aqui, meus irmãos, eu preciso meditar na palavra de Deus para aprender a ser grato, para aprender a ser contente, para aprender que, ou até mesmo para equilibrar meu coração e colocar meu coração dentro do centro da vontade de Deus. Por exemplo, eu preciso praticar no meu dia a dia a gratidão. E onde eu aprendo isso? É por meio da palavra. Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 a 7, vai falar sobre isso, que nós devemos viver em oração, súplicas e ações de graças, isto é, desenvolver uma vida contente, grato a Deus por todas as coisas. E no meio de tudo isso, eu percebo quais são os ídolos do meu coração, porque eu não tenho agradecido ao Senhor pelas bênçãos dele em minha vida. Porque eu não sou contente ao Senhor por todas as coisas que Ele tem me dado e aquilo que Ele é de fato em mim e sobre mim. Então eu preciso começar agora, no meio desse processo de aprendizado, a reconhecer quais são os ídolos que ocupam o meu coração, é aquilo que me impede, de fato, de enxergar a vida abençoada como ela é. Porque Deus ele tem abençoado o seu povo. E por último, nós precisamos obedecer a palavra, né? Praticar o que as escrituras nos ensinam, que nós precisamos pensar em coisas que sejam boas, puras, dignas de louvor e vivendo em conformidade com a verdade. Meus irmãos, quantas vezes, como eu disse no anterior, né, na fala anterior, nós vivemos uma engenharia de pessoas que muitas vezes estão em busca de satisfação, nunca estão satisfeitas com o hoje e o agora. Resultado, essas pessoas são, sim, indivíduos que caminham com aqueles que reclamam, indivíduos que caminham com aqueles que sempre acreditam que precisam alcançar algo a mais. Resultado, eu vivo no meio, num ciclo de pessoas que me fazem pensar mal da vida, que me fazem pensar de forma impura a respeito das coisas da vida. Então eu preciso criar essa dinâmica, esse exercício de pensar coisas boas, buscar coisas boas, entender no Senhor como é a realidade do viver. Isso é muito importante. Então, eu aprendo aqui que o contentamento, ele não é apenas dado pelo Senhor, mas ele precisa ser aprendido, isto é, desenvolvido em mim, em meu coração. E Deus usa circunstâncias que não dependem, que o nosso contentamento não estão nelas, né? Sim. Mas Paulo fala, eu tive pouco, eu tive muito, quer dizer, ele aprendeu, e para ele ter aprendido, ele teve que viver, né? Agora, é uma coisa interessante, né, Reverendo Diego, e você também que está nos assistindo, você pode cantar todo domingo, veja bem, não quer dizer que o fato, bom, depois eu explico, mas é o seguinte, você pode cantar todo domingo, tu és fiel, Senhor. Domingo após domingo, não é assim? Você pode cantar lá o hino, qualquer música que diga assim, Senhor, tu és fiel, dia após dia, né? Sabe quando você passa por uma situação na vida e você experimenta a fidelidade de Deus? O tom, a intensidade, a fala é diferente. Com certeza. Quando você fala assim, Deus é fiel, sabe?
Claro que Deus é fiel. Ele sempre foi fiel e sempre será fiel. Né? E ele está e foi e será fiel na minha vida. Mas é diferente quando você fala assim, o Senhor é a minha satisfação. Aí quando você passa por um processo na vida que você tem que exercer essa sua fala, que você tem que colocar a sua fé em prática, né? No sentido de, não, Ele é, e depender que Ele faça isso. Senhor, o Senhor diz que o Senhor é a minha satisfação, então estou aqui pedindo que o Senhor me ajude a passar por isso. Exatamente. Aí você passa, aí você diz assim, olha, você vai ler esse texto, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Bem, eu passei por tal situação e por tal situação. Ele é o meu contentamento. É diferente. Não estou dizendo que ele não seja o que seja menos, ou que nós não tenhamos, né? Mas ele nos dá o dom e essa experiência da vivência, sabe, vai trazer um peso, uma convicção maior quando a gente fala assim, tá, eu não tinha nada, ou eu fiquei sem nada. Eu vou imaginar uma doença, né? Vamos imaginar uma transição difícil na vida, vamos imaginar um problema, qualquer coisa que seja, né? Ou então você ter muito e ainda assim os seus olhos continuarem no Senhor. Exatamente. E você dizer para ele assim, Ele é o meu contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, eu acho, é diferente. Sabe, é diferente de você dizer assim, tá. Eu falo isso porque quando eu faço meus aconselhamentos, né, você deve passar por isso, quando você aconselha alguém que você passou pelo processo, claro que a palavra de Deus, ela é suficiente, eu não preciso da minha experiência para aconselhar. Mas sabe quando você lê aqui e fala assim, olha, é tal coisa, e você fala, não, eu passei por isso também, sabe? Olha, eu tô dizendo, vai passar, calma. Né? Ou ó, segura um pouco, talvez não vai passar assim, É verdade. né? Então, assim, quando fala de aprender, né, não é só porque Deus quer esmagar a gente, ou quer, né? É aquela ideia de ele é meu contentamento mesmo. Você falando dessa experiência, né? Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu experimentar. Eu até canto diferente aquilo que eu experimento. Eu gosto do exemplo de Jó. Sim. E eu vou trazer aqui só uma observação sobre a vida de Jó. Eu sempre fiquei curioso, né? Por quê? No capítulo 1 de Jó, ele é chamado de homem temente, justo, íntegro. Esse homem, que é dito pelo próprio Senhor, temente, justo e íntegro. Como é que esse homem, no último capítulo, 42, fala: meus olhos, Antes eu te antes eu conheci, te conhecia só de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Como? Olha aí, então assim, para mim isso é interessante, porque, de fato, e eu não digo que de forma alguma a fé dele antes era mentira, porque Deus disse que ele era homem justo, Exatamente. íntegro e temente. Mas agora, esse homem que vivia, que servia o Senhor, ele passa por uma experiência de perda, passa por uma experiência, creio eu, onde ele vai começar a entender que Jesus, ou melhor, que Deus é sua fonte de satisfação, Sim. e ele diz: Deus, hoje eu te conheço de uma forma diferente do que eu conhecia antes. Hoje eu tenho uma profundidade maior. Hoje eu consigo cantar Tu és fiel e o meu canto é diferente daquilo que eu cantava antes. Então, sim, eu creio que esse é o poder da experiência no Senhor. No Senhor. Nós podemos conhecer o Senhor hoje, mas uma coisa é eu conhecer de forma intelectual, uma coisa é eu conhecer de forma muito muito longe da minha experiência. Outra coisa é eu experimentar esse Deus, experimentar a sua fidelidade, experimentar esse viver contente no Senhor, entendendo que Ele satisfaz sim, os desejos, a nossa necessidade ontológica, do ser, né? Aquilo que é mais grave e mais importante para todos nós. E é interessante que a gente lê Jó, você citou Jó, né? Jó, ele, um grande exemplo assim de contentamento, a gente lê a história de Jó, a gente tem a história acontecendo, a gente tem toda a história, né? Então a gente sabe o que aconteceu antes de Jó começar a sofrer aquilo e por quê, o propósito, né? Sim. E Jó morre sem saber do diálogo entre Deus e Satanás, ele não sabe, né? Mas olha só, as pessoas falam assim, né? Tem uma coisa que as pessoas falam que eu sempre dou risada disso, né? Elas falam assim, eu tenho minha listinha aqui, e um dia, quando eu chegar lá no céu, vou fazer todas as perguntas, né? Eu pergunto para ela assim, bem, quando você estiver diante do Salvador, olhar nos olhos daquele que amou você e deu a vida por você,
Você vai querer fazer o diálogo que você vai querer ter com ele é fazer pergunta por que você não soube de coisas para poder responder. Quer dizer, ele não vai ser suficiente. Né? Eu vou querer lá saber porque não quero mais não. Já né? tô salvo. Não, já tô lá, já. Pela graça. Senhor, né? Quero curtir. Eu vou chegar lá e falar, Senhor, então tal dia aconteceu aquilo, me explica. Eu não vou precisar disso porque Não mesmo. que ele é. Ele é. Então Jó termina e fala assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Quer dizer, eu não sei a resposta, mas de alguma forma agora eu te vejo. Com os meus olhos. E veja bem, quando ele fala assim, eu acho linda essa frase, né? Porque a gente usa isso às vezes. A gente não fala assim, olha rapaz, eu vi a mão do Senhor. A gente não fala assim. Sim. O que isso significa? Você viu a mão do Senhor, a mão saiu do céu. Jó não viu Deus. Né? Se ele tivesse visto, ele tinha morrido. Sim. Igual, né? Uhum. A experiência lá de Moisés. Quando ele fala assim, agora os meus olhos te veem, quer dizer, a experiência da vida dele, a ação divina sobre o seu coração fala, eu estou te vendo aqui. Olha a capacidade da interação divina com o ser humano, do ser humano dizer assim, eu estou vendo o Senhor. Quer dizer, no contentamento é ter isso, né? Uhum. Eu estou contente não por uma coisa subjetiva, eu estou contente porque eu estou vendo o meu Senhor. Né? Tem um texto em Jeremias 2,13 que eu peguei, eu lembrei desse texto agora, eu quero ler com vocês. E eu peguei 3 versões diferentes aqui para a gente ver qual ficou melhor. Mas olha só, Jeremias 2,13, se quiser anotar aí, Deus fala assim: o meu povo cometeu 2 males. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Esse texto me quebra, porque eu lembro eu vou para 2 lugares, eu leio esse texto, automaticamente eu vou para 2 lugares, eu vou para Gênesis, volto para Gênesis, e vejo, eles cavaram poços pela própria sabedoria deles para dizer Deus não é suficiente, vamos querer sabedoria. Depois é inevitável a minha mente não ir para a mulher samaritana. Que uma mulher que por meio de relacionamentos tentava trazer alegria e paz para o seu coração. E eu fico assim emocionado quando Jesus fala para ela assim, olha, se você me pedir água eu vou te dar e você nunca mais vai ter sede. Não quer dizer que ela nunca mais vai ter problema. Está dizendo assim, olha, você está procurando contentamento, não está? Você está precisando de contentamento, não está? Eu tenho esse contentamento. Você quer? Eu vou dar para você. Rapaz, eu leio esse texto, eu me sinto assim, Senhor, eu preciso. O Senhor já me deu esse contentamento. O Senhor me deu a água, eu já bebi. Eu não preciso ter mais sede. E se eu tiver sede, a água que jorra no meu interior já é suficiente para me saciar. Então, o que a gente faz? A gente tem a fonte e vai cavar outra cisterna. A gente faz o quê? Bebe um pouquinho e acaba. Cisternas rotas e quebradas, vaza a água, não fica lá. Então, eu vejo que o minar do nosso contentamento é exatamente isso. Nós temos o contentamento, que é o próprio Cristo, ele é o nosso contentamento. Mas a gente insiste em eleger coisas, pessoas, objetos, trabalho, concurso, estudo, diploma, fama, redes, qualquer outra coisa. Se eu tiver isso, né? O Maslow, né? Criou a pirâmide das necessidades, todo mundo acha que tem que ter aquilo para ser. Claro, umas coisas precisa mesmo, comer, respirar, a gente precisa, né? Mas interessante que nessa pirâmide ele coloca algumas coisas que não são necessidade para a sobrevivência. Né? Não quer dizer que a gente não precise. Agora, na pirâmide bíblica, né, não é transpondo isso, mas Deus é suficiente para a gente. E Paulo fala, eu tive fome e ele foi suficiente. Eu tive fartura e ele continuou sendo suficiente. Não quer dizer que Paulo não precisava comer. Mas isso tem a ver com o estado da alma, né? Sim. E uma das coisas que eu mais peço para Deus é que a minha alma esteja quieta. Porque se a minha alma não estiver quieta, eu vou querer beber. Eu vou querer alguma coisa. Eu vou querer saciar em algum outro lugar. E aí ele fala assim, vocês quebraram, vocês cavaram, na verdade, vocês fizeram coisas para vocês que vocês acham que vão satisfazer vocês. Vocês elegeram trabalho, trazendo para os ídolos atuais. Vocês construíram uma empresa, vocês fizeram tudo, passaram no melhor concurso, colocaram a bandeira lá, né? E agora? Sabe aquela sensação
de você querer tanto uma coisa. Você já passou por isso? Sim. Aí você luta, estuda, se forma, aí chega lá como se subisse a montanha, bota a bandeira, né? Aí coloca a bandeira Conquistou lá, aquilo. conquistei. Aí agora eu olho e falo, tá, e agora? E agora? Já tô aqui, sabe? O que eu faço agora? Para onde eu vou agora? Por quê? Porque não tem significado. Significado de contentamento. Sim. E a gente é assim, é casamento, é dinheiro, é isso, é aquilo. É sempre um pouquinho mais da montanha, um pouquinho mais da montanha, e nunca essa montanha acaba. Né? E aí, o que acontece? Quando as pessoas chegam em algum lugar que elas não se sentem mais desafiadas para as coisas da vida, né, e elas acham que conquistaram tudo que podiam conquistar dentro dos seus planos, Uhum. elas fincam a bandeira, sentam do lado e ficam depressivas. Exatamente. Por quê? Porque não tem mais nada. Exato. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Exatamente. Pastor, uma ilustração que eu gosto para pensar também nisso aí, certa vez lendo um livro de C.S. Lewis, ele falou algo interessante no livro, a temática ali era outro objetivo que ele Sim. queria, mas essa ilustração me é muito útil quando eu penso na questão do contentamento. Ele vai contar o exemplo de crianças que estão no fundo da casa, brincando de terra, areia. Sim. E ele fala assim que aquelas crianças estão ali deslumbradas, porque a brincadeira está muito boa. E eles não querem parar de brincar. Fato é que as crianças poderiam brincar manhã, tarde e noite, o tempo todo ali no fundo da casa. Mas ele conta nessa história que de repente chega o pai, a mãe e fala o seguinte: crianças, vamos parar de brincar? Vamos ali na praia. Aí, segundo a história dele, as crianças ficam revoltadas porque elas preferem permanecer na brincadeira delas, Uhum. ou seja, o adulto entrou e quebrou o clima delas. Aí ele usa essa ilustração para falar assim: olha, é isso aí que acontece conosco na nossa relação com Deus. Deus quer nos levar para algo maior, para algo melhor, para contemplar o mar, o oceano, brincar na areia do mar, na praia do mar, quando na verdade nós estamos nos contentando com tantas coisas pequenas e baixas. Esse descontentamento que muitas vezes nós sentimos, ao mesmo tempo, é um contentar-se com brincar no quintal, ou seja, com coisas elementares, coisas passageiras, quando na verdade Deus quer nos levar para uma realidade ampla, maior, uma contemplação maior que é de si mesmo. Então, sim, o que hoje eu procuro, né, para satisfazer o meu coração? Qual o senhor disse, né? Você disse. Obrigado pelo senhor, eu me senti muito respeitado nesse momento aqui. Me senti muito contente, viu? Bateu um contentamento aqui. O que eu procuro para me contentar, então? Procuro um título? Título. Procuro um trabalho? Procuro um sim. trabalho. Só que essas pronome de tratamento. essas coisas todas é como essa ilusão da criança. Essa ilusão. Então, assim, porque isso não vai trazer, de fato, para a minha realidade de vida como um todo, a sensação ou sentimento, a virtude que vem de Deus de real contentamento. Quando Deus está falando para mim e para você, né, assim, meu filho, para com isso. Não é o trabalho, não é o sexo, não é a comida, não é a conquista, não é mais um diploma, assim, eu tenho algo maior para você que sou eu mesmo, sou eu que satisfaço seu coração. Então eu creio que muitas vezes eu estou me iludindo meu coração como aquelas crianças que brincam no fundo de casa, fazendo ali castelinhos de terra, de areia, bolinhos de terra e areia, quando na verdade Deus quer nos oferecer algo bem maior através dessa compreensão do contentamento. Bom, deixa eu voltar aqui rapidinho para o chat, o pessoal está participando aqui, Vamos lá. tá? Tem uma pergunta aqui, Reverendo Diego, para o Reverendo Diego. Segundo o texto de Filipenses 4, as duas palavras gregas utilizadas por Paulo, quais são as suas questões relevantes com relação à conjugação dos verbos? Tô brincando. Eu tô procurando aqui a palavra. Desculpa, não vai Perceberam que a gente tá bem contente aqui. Ai, Jesus. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Eu tenho que... Vamos lá, olha só. Ana Lúcia, parabéns pela excelente escolha ao tema. Obrigado, pastor Tiago e Diego. Deus abençoe vocês. Amém. O bicho até ficou calma. Sem palavras gregas aqui, tá? Arailde falou assim: o pastor Diego transmite muita alegria. Uma bênção ter o nosso amado pastor Diego nesse relevante tema.
Ananias, Obrigado, Araújo. Ananias Freitas, boa noite, meus irmãos. Juliana, boa noite, pastores. O apóstolo Paulo é a nossa referência no tocante a esse assunto. Renildes diz assim: boa noite, pastores. Sou de Presidente Prudente, mas estou em Brasília. Que bênção. Sou a mãe da Cláudia, a sogra do Alain, presbítero Alain, que é. Bênção. Deus abençoe Seja esses bem-vinda. amados pastores. Amo as lives de quarta-feira. Um abraço para a senhora também. Descontentamento é agitação da alma. A Lucila colocou aqui. E o Fábio, agora tem mesmo, tá? O Fábio diz assim: ó, gostaria de saber um pouco mais sobre como agir tendo tendo contentamento diante das circunstâncias da vida, sem ser acomodado, deixando de buscar além do que já temos, como se fosse pecado almejar mais. Você entendeu? Ou quer que eu leia de novo? Não, entendi. Quer responder? Quero responder com um texto. Claro. Beleza? Porque... Mas pode repetir, por favor, a pergunta? Posso. Gostaria de saber um pouco mais sobre como agir tendo contentamento diante das circunstâncias da vida, sem ser acomodado, deixando de buscar além do que já temos, como se fosse pecado almejar mais. Sim, a palavra do Senhor, no Salmo 131, um salmo muito conhecido, né, nesse aspecto, fala assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, aqui, acalmei, tranquilizei a minha alma, sou como criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O que eu entendo desse salmo, já respondendo a sua pergunta, eu entendo sim que nós cristãos, aqueles que temem ao Senhor, precisam de fato descansar, né? Confiar e se alegrar naquilo que Deus nos dá. Mas esse alegrar significa que, esse contentar significa que a minha vida não é validada, a minha existência não ganha sentido e razão por meio do trabalho, por meio disso ou daquilo, ok? Então, a primeira coisa é essa, assim, a minha vida não ganha sentido por meio dessas coisas terrenas. Portanto, eu posso sim no Senhor, e eu encontro outra variedade de texto, né? Posso sim no Senhor crescer, desenvolver, reconhecendo que o crescimento em si não traz sentido, não traz valor à minha existência, porque na verdade quem traz esse valor, quem aplica esse valor é o próprio Senhor. Sim. Então o cristão, de forma alguma, deve ser alguém ocioso, alguém que não cresce, alguém que não se desenvolve, alguém que, eu vou usar o termo, não ambiciona algo grandioso para você, para si mesmo, para sua família, desde que esse algo não ocupe o lugar que está reservado, deveria estar somente para o Senhor. Uma coisa é eu me contentar com essa realidade, e outra coisa é, no Senhor, eu crescer e desenvolver a minha própria vida nele. Então, são duas coisas que aparentemente, numa leitura muito superficial, poderiam falar da mesma coisa, mas não são. São duas coisas. Uma diz a respeito, né, desse contentar em Deus, dessa satisfação em Deus, e a outra me tira dessa estagnação, né, assim, por que não uma casa melhor? Por que não um carro melhor? Por que não um trabalho melhor? Por que não um diploma melhor? Então, assim, eu posso correr atrás dessas coisas, desde que elas não tragam e não validem o valor da minha vida e da minha existência. Ó, a Magna Costa colocou uma coisa interessante. Ela colocou assim: ó, ficam presos em contentamento passageiros e perdem o contentamento eterno. Né? Exato, muito bom isso aí. E a Esther Amélia colocou: bênção vocês dois juntos, falando sobre esse tema. Bênção, muito bem. Bom, vamos fazer algumas reflexões aqui. Eu quero que você participe com a gente aí, faz essa reflexão. O Diogo está aqui com a gente também hoje. Diogo, você vai fazer reflexão. A primeira pergunta aqui você tem praticado a gratidão como exercício diário para cultivar o contentamento? Veja bem, nós não produzimos o contentamento, mas a gente pratica e cultiva o contentamento. Sim. Às vezes, nós não temos esse exercício, e no Salmo isso é muito comum, né? Ele fala, ele agradece a Deus. Exatamente. Né? Agradece a Deus não só por aquilo que ele tem, mas por quem Deus é, os atributos divinos. Pastor, eu lembro que quando eu, de fato, fui convertido, né? E eu tive todos nós geralmente, né? Aquele primeiro amor, lendo a Bíblia, a palavra. Eu lembro que eu me deparei com Israel, o Israel lá de Êxodo, de Números, e eu ficava assim perguntando, gente, como que um povo que é abençoado por Deus, que recebe o maná, que recebe a água, pode ser tão
muitas vezes incrédulo, ingrato, diante de Murmurador. murmurador, diante de tantas Olha bênçãos só. de Deus. Então eu comecei, na minha infantilidade espiritual, a questionar, né? Falar assim, nossa, que Eu nunca povo... seria esse Eu povo. nunca serei esse povo, jamais. Até que você vai crescendo, se desenvolvendo espiritualmente, vai percebendo assim, eu tenho mais deles do que eu queria aceitar. É. Tenho mais deles. Porque de fato é isso, assim, nós estamos nessa peregrinação, nesse deserto, né, enquanto nessa jornada da fé. E o que nós experimentamos são diários milagres do Senhor. Então, a comida, milagre diário, a saúde, milagre diário, a família que temos, milagre diário, Acordar, né? acordar, tudo isso são milagres do É. Senhor sobre nossas vidas. É o maná do Senhor, é a água que sai da rocha. Então, existem verdadeiros milagres em nossas vidas. E qual é a minha resposta ao Senhor diante de tanto milagre assim? Qual é a minha resposta ao Senhor diante da presença santa dele todos os dias, mesmo nesse deserto que eu estou? Eu percebo que muitas vezes não é uma atitude graciosa, não é uma atitude de render graças ao Senhor, pelo contrário. Eu pareço muito com Israel, coisa que eu não queria admitir. Realmente você parece. Já que você tá falando. Já que você tá. Realmente, te observando aqui. Você parece. Você fez perfeita a sua reflexão, tá? Agora, olha só uma coisa interessante, né? O apóstolo Paulo amarra esse negócio de contentamento, que a gente quer muito, né? Uhum. Mas o apóstolo Paulo amarra isso com a suficiência em Cristo e de Cristo, né? Quer dizer, então a minha suficiência em Cristo, quem Cristo é em mim, faz com que eu mude, transforme a minha perspectiva de como eu enxergo a vida, né? Por quê? Porque Paulo disse que a vida dele não era preciosa. Mas como assim, gente? A coisa que a gente mais quer preservar nesse mundo é a nossa vida. Não que ele quer, Paulo não era alguém que queria morrer de qualquer jeito, não é isso, né? A ideia é que a nossa vida em Cristo, ou Cristo em nós, muda, transforma a nossa perspectiva sobre as coisas. Então, o contentamento não é só uma listinha que você faz e fala, agora eu vou agradecer por isso, e eu vou todo dia praticar a gratidão. Tudo bem, né? Isso é importante, a gente tem que fazer isso, como foi falado aqui, mas isso só é possível ser feito de uma forma verdadeira quando primariamente nós entendemos quem Cristo é em nós e quem nós somos nele. Exatamente. E é interessante uma coisa, se eu olhar para esse mundo, esse dia eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava até dando risada, eu falei, Luana, já percebeu que a vida é sempre a mesma? Eu fiquei igual o cara lá de Eclesiastes. Não tem nada novo debaixo do... Eu tava lá, olhei pra cara da minha esposa e falei assim, você percebeu que a vida é tudo a mesma coisa? Você nasce, né? Uhum. Você desfruta daquilo que é criado, Eclesiastes faz isso, né? Uhum. Você cresce, se for para casar, vai casar, casa, tem filho, cria filho, constrói coisa, A vida, agora eu vou falar aqui, a vida nesse mundo caído, ela não tem graça. Apesar Que é a conclusão do Eclesiastes. que é Debaixo do conclusão. sol não teria graça. Eu não estou dizendo que a vida é ruim. Uhum. Né? A vida é um dom de Deus. Mas quando você pensa em existência, quando você pensa em significado, não tem graça. Por quê? Porque as coisas que eu ganho, eu perco. Uhum. Não é isso? Jó fala isso. Eu nasci sem nada, né? Deus tirou tudo, tô sem nada. Uhum. Só que o que acontece? A existência de Cristo nos dá um significado, e aí, para mim, Pastor Diego, que entra uma das coisas mais importantes de contentamento, que às vezes a gente não fala, que é a perspectiva da eternidade. Uhum. Quando eu olho, eu estou olhando para cá, mas eu tenho que olhar para lá. Porque se eu olhar só aqui não vai ter contentamento. Sim. Não vai ter assim, eu não vou ser pleno no meu contentamento aqui. Então, a palavra, eu vejo que o evangelho, ele aponta para a gente assim, olha, tá, vocês vão chorar agora, mas, né, bem-aventurados que choram. Uhum. Mas lá na frente fala, vai ser enxugado toda a lágrima. Amém. Né? Bem-aventurados que têm fome e sede, olha, vocês vão ser saciados, vai ter justiça lá no céu. Uhum. Lá no céu não vai ter uma injustiça que se quer. E o que nós mais ansiamos hoje? Pelo menos deveria a gente ansiar. Estar na presença de Cristo. Né? Eu lembro uma vez que o Weber Campos, numa aula dele, o Júnior, ele disse uma coisa interessante. Ele fala assim, o nosso almejar pelo céu não deve ser primariamente
pelo cessar do nosso sofrimento. Porque o significado é pouco, é vazio, eu só quero parar de sofrer. Mas o meu significado ou a minha esperança de estar no céu é primeiramente de estar com aquele que é capaz e que já planejou isso, de ser suficiente para mim e, consequentemente, fazer cessar todas as minhas dores, todo o sofrimento. E é interessante que lá no novo céu e na nova terra, não é só as dores e as lágrimas que serão cessadas, são as riquezas e as posses. Não é assim? Tudo vai acabar. A gente olha, a gente fala, só coisa ruim vai acabar. Coisa que a gente considera boa também. Uhum. Aqui, no sentido assim, você tem muito aqui, né? A gente não sabe exatamente como vai ser lá. Mas por quê? Porque, na verdade, Colossenses fala, olha para cima, Uhum. porque é lá que Cristo está. Né? Então, eu sempre falo, aí eu concluí com a minha esposa dizendo o seguinte, a gente estava conversando, olha, Lana, se a gente não ajustar a nossa suficiência em Cristo e a nossa visão da eternidade, sabe, isso mina a nossa esperança. Né? E a Bíblia faz isso com a gente, né? Ela fala assim, ó, gente, vivam aqui, é aqui, é aqui. Tá, mas ó, dá uma olhada para lá, vocês vão para lá. Vocês são forasteiros aqui, Pedro fala assim. Exatamente. Sua vida não é aqui. Exatamente. E eu acho que não dá para viver sem ficar olhando para lá, sabe? Uhum. Porque aí a gente vai ver como é que eu vou enfrentar uma doença, como é que eu vou enfrentar um luto, como eu vou enfrentar uma depressão, como eu vou enfrentar uma ansiedade, como eu vou enfrentar qualquer coisa que seja, se eu não olhar para lá e falar, tá, um dia um ponto final vai ser colocado. Amém. Né? Amém. Então isso traz alegria. E com certeza traz muita alegria. É uma alegria dada por Deus que é capaz de superar, né, as coisas que nós vivemos aqui e dizer assim, olha, o que ele tem para mim, eu não posso nem imaginar. Sim, por que eu não posso imaginar? Porque a minha imaginação daquilo que a Escritura fala sobre novos céus e nova terra ainda é limitada sobre tudo que... Eu não sei acordar um dia sem ter tristeza. Uhum. Sabe? Eu não sei o que é. O que é passar um dia sem estar triste? Eu não sei o que é passar um dia sem sentir problemas, sem ter problemas. Eu não sei o que é passar um dia sem não ter que lutar contra a minha natureza pecaminosa. Eu não sei o que é isso. Né? Eu lembro uma vez quando eu era criança, eu tinha 16 anos, eu era adolescente, quando eu conhecia Cristo, eu fiz uma promessa para Cristo. Eu falei, Cristo, Senhor, hoje, eu acordei de manhã, eu ajoelhei, eu lembro da oração até hoje, eu ajoelhei e falei assim, hoje eu não vou pecar. Eu era recém-convertido. Levantei dali e fui brigar com a minha mãe. Então, a gente sabe, e assim, uma das coisas que eu mais almejo na minha vida, né, é um dia não sentir mais nada disso. É não ter que lutar mais. Eu acho que, sabe, eu quero passar, né, ver o Senhor, experimentar a plenitude que Ele tem me dado, que Ele já é em mim, né, só que sem essa carcaça podre que tem agora, sabe? Sim. Não estou dizendo isso como desânimo. Estou dizendo isso como elemento de promessa. Amém. Né? Então, acho que, bom, pelo menos isso me deixa contente. E é para deixar mesmo. Pastor, a live, né, a temática é o segredo do contentamento. A resposta é simples. É Jesus. É Né? Jesus. É Jesus. Eu estava esses dias fazendo uma reflexão também sobre esse ponto que você falou sobre o céu, né? Já para pensar, e eu pelo menos cheguei a essa conclusão, que muitas vezes eu sou um idólatra do paraíso. Eu explico isso. Que sentido? Por que eu quero o paraíso? Para contentar um coração que anseia por uma vida que não tenha doença. Para contentar um coração que anseia hoje por riqueza. Para contentar um coração que anseia hoje por uma grande mansão. Sim. Então, o que acontece? Eu resumo o paraíso, resumo o céu, a amplitude das coisas materiais que eu tenho aqui na Terra. Quando, na verdade, o céu é Jesus. E eu me lembro de uma música das antigas que falava o seguinte, e eu até pus ela aqui agora para ler uma parte. Fala assim, ó. Para que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui se Jesus está. Então, qual a ideia dessa música e qual a ideia que eu quero chegar aqui? Eu quero ter um coração contente.
E meu coração não será contente com as bênçãos de Jesus. Meu coração será contente com a pessoa de Jesus. Então eu posso incorrer no erro de idolatrar um paraíso sem Jesus. Ah, porque lá não vou chorar, porque lá não vou ter dor, não, sim, mas beleza. Eu não vou chorar, não vou ter dor, porque eu terei Jesus. Porque ele será tudo aquilo, ele é. E será de fato e plenamente, né, eternamente, tudo aquilo que satisfará o meu coração. Então eu percebo isso, sabe? Que eu preciso entrar, enveredar por esse caminho de contentamento, mas eu não encontro nas bênçãos de Jesus, eu encontro na pessoa dele. Então, qual é o segredo do contentamento? Paulo já disse: posso todas as coisas naquele Amém. que me fortalece. Amém. Né? Não é em mim, é nele, é a vida dele em mim. Ah, bênção, né? Dá uma esperança, né? Dá uma renovadinha, não dá? Dá. Renovou aí? Deu edificado aí? Não dá um negocinho no coração? Dá. Deixa eu ver a enquete aqui. Olha só. Você se considera uma pessoa contente? 82% diz que sim e 18% diz que não. Que povo contente, glória a Deus. Glória a Deus. Mas teve gente que não. É. Mas eu fico feliz. Tamo junto, a gente tá na luta. É. Eu fico feliz, não porque a pessoa está contente, né? Mas eu fico feliz assim das pessoas terem clareza e terem coragem de dizer, olha, eu não sou contente. Uhum. Né? E talvez essa reflexão hoje tenha sido exatamente o ponto importante para dizer, tá, Cristo é o meu contentamento. Sim. Né? E aí, tá feliz agora? Tô feliz. Não, já tava feliz antes. Já estava feliz antes? Já tava. Entendi. Com medo de participar dessa live com o pastor Tiago, mas... Porque eu fico falando de coisas... Grego. Você vai cantar uma música? Não, hoje não. Ah, tá, entendi. E aí, como é que foi para você? Edificou? Trouxe conhecimento? O que trouxe para você? Escreve, né? Deixa a gente saber também com relação a isso. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas nós temos uma indicação de literatura que o Diogo vai colocar aí na tela, que é exatamente o tema. A gente não pegou tudo desse livro, mas tem partes desse livro, que é O Segredo do Contentamento, do Dr. William Barclay. Ele explora o livro de Filipenses, capítulo 4, faz a leitura desse livro em casa, na família, devocional, em grupo de discipulado. Livro muito objetivo, né? Objetivo, ele é simples, ele é pequeno, né? E ele vai assim no cerne do negócio. Então, assim, ele explica, né, Filipenses capítulo 4, e é uma boa ferramenta para você pensar a respeito disso, para você lidar também com o seu coração com relação ao contentamento e buscar em Cristo Jesus, tá? Então fica a nossa dica de literatura. Se você é aqui da Nacional, na livraria que é a nossa parceira aqui do Richard, né, normalmente tem ali, você pode também comprar e fazer a sua leitura, ok? Estamos chegando ao final, Reverendo Diego. Que alegria tê-lo aqui. Volte mais vezes, tá? Voltarei. Você quer deixar um recado final pro pessoal que Deus aí? abençoe cada um de vocês. A nossa oração, enquanto pastores, é que o Senhor possa, de fato, trazer sobre sua vida aquilo que Ele mesmo prometeu, né? Ele promete colocar sobre todos nós esse contentamento, e que eu, você, todos nós, povo de Deus, vivamos essa vida cristã, essa jornada cristã, contente com o Senhor, contente. Não como aqueles que estão em busca de tantas coisas, correndo atrás de cisternas rotas. Não, nós temos uma fonte viva que está a jorrar, e essa fonte é suficiente para satisfazer nossos corações. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado pela sua participação, viu? Vai ser mais convidado mais vezes, já coloca na sua agenda semana que vem, inclusive, se quiser estar aqui, tá? Convidando aqui publicamente, né? Eu quero agradecer a sua participação, o seu envolvimento na live, eu quero agradecer a cada mensagem, isso me deixa contente, né? De ver que esse projeto aqui, né? O programa Vida e Escritura, não é só uma coisa só para ter, né? Mas a gente tem exatamente essa ideia de trazer conhecimento bíblico, né? De você participar, de ter esse papo aí do outro lado. A gente quer ouvir, quer saber da sua vida, quer saber das coisas, né? Quer a sua contribuição, né? Para quê? Para tornar isso real. Porque a ideia é vida e escritura. Quando vida e escritura se encontram, a gente quer tornar a escritura viva, obviamente, né? Mas prática, experimental, no dia a dia. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente fala a respeito disso, né? Então, espero que o seu coração tenha sido edificado. Agradeço muito a sua participação. Não esquece de compartilhar esta live, mandar para o seu amigo, para o irmão, para alguém que está triste, para alguém que precisa aprender sobre esse tema, tá? E também de nos seguir nas redes sociais. Então, segue a gente no Instagram, vai aparecer @,
IP Nacional no Instagram e no YouTube IP Online, tá? IPN Online. Então, se inscreve no canal, compartilha. Não tem só as lives, tem outros conteúdos, pregações do Reverendo Diego, minha, de outros pastores aqui. Então, e também outros temas, né? Com outras lives. Então, tem muito conteúdo bom, de boa qualidade lá. Faça a sua inscrição para receber também semanalmente. E vou aqui me despedindo de vocês. Deus continue abençoando a vida de cada um, guardando o coração. Mais uma vez, Reverendo Diego, muito obrigado. Diogo está ali ajudando a gente hoje. E semana que vem nós estaremos aqui, se Deus permitir, para falar de um tema. E qual que é o tema? Qual que é o tema? Não sei ainda. Surpresa! Surpresa! A gente vai colocar no Instagram qual é o tema da semana que vem, tá bom? Coloque a sua sugestão aí no... Ah, deixa a sugestão de tema, porque eu tenho 1 milhão de temas na minha cabeça, mas às vezes eu gosto de ter sugestão. Então, hoje foi uma sugestão do Reverendo Diego, vamos falar sobre agradecimento, contentamento. Exatamente. Né? Então, coloca a sua sugestão no chat também, o que você deseja falar aqui a respeito de um tema. Isso, com certeza, a gente vai trazer aqui, como outras vezes também já trouxemos, tá? Deus abençoe a sua vida. Encerramos aqui o programa Vida e Escritura, quando vida e escritura se encontram. Deus continue te abençoando. Até semana que vem, se Deus permitir. Até.